Este programa foi produzido pelos educadores da Rede Municipal de Ensino de Itapetininga, com o propósito de implantar estratégias de tecnologia educacional que permitam uma rotina de aprendizagem às nossas crianças neste período de pandemia. Bom dia, crianças e responsáveis que nos assistem. Eu sou Elaine Queiroz, trabalho com educação infantil no município de Itapetininga, na Secretaria de Educação. Estarei aqui com vocês em alguns momentos para trazer algumas dicas de como deixar o dia de vocês um pouco mais divertido e um pouco mais organizado também. A dica de hoje é aproveitar e realizar uma rotina aí na sua casa. Você se lembra muito bem da rotina que era desenvolvida lá na escola. Tudo muito bem organizado, com hora para começar e hora para acabar. Aí na sua casa precisará ser da mesma forma. Nós precisamos de uma rotina. Peça ajuda de alguém que está aí com você, da sua mãe, da sua avó, alguém que possa te ajudar a organizar melhor o seu tempo, porque aqui com a gente, cada minuto vale. Até mais, crianças! Bom dia, alunos! Tudo bem com vocês? Bom dia a todos que estão nos assistindo. E hoje nós vamos dar continuidade com nossa aula de língua portuguesa. Vocês já perceberam que nós estamos vendo uma coisa muito divertida, que são as adivinhas. Muito bem! E eu deixei na aula passada uma tarefinha, lembram? Muito bem, eram as respostas, né? Da letrinha C até a F. Vamos corrigir? Vamos lá? Letrinha C. Tem mais de 10 cabeças, mas não sabe pensar. Caixa de fósforo. Muito bem. D. Anda com os pés na cabeça. Quem será? Piolho. E. É feito para andar, mas não sabe andar. O que será? A rua. Muito bem. A última, letrinha F. Fica cheio durante o dia e vazio durante a noite. O que será? O sapato! Muito bem! Espero que vocês tenham se divertido com essas adivinhas. Agora vocês vão pegar o livro de língua portuguesa, abrir na página 31. Como é mesmo 31? Perfeito! O 3 e 1. Acharam? Muito bem! Vocês estão lembrados que a professora Rosana pediu para que vocês guardassem esta página dos adesivos? Sim? É, porque é ela que nós vamos utilizar. Mas se vocês não acharam, não faz mal. Em vez de colar, vocês vão poder desenhar, combinado? Agora, vamos fazer assim. O professor lê a adivinha, você procura a resposta correta no encarte e cola o adesivo correspondente. Depois, escreve a resposta da melhor forma possível. Nós vamos fazer um outro combinado. Vocês vão colar o adesivo, a professora vai mostrando e vocês vão colando, certo? O momento da escrita vai ficar de tarefinha. Combinado? Então tá, vamos lá então. O que é? Anda deitado e dorme em pé. O que será? O pé, muito bem.
segunda. Prestem atenção. O que é o que é? Quanto mais se pede, mais se tem. O que será? Vamos ver? O sono! Ótimo! Estão acertando? Outra. O que é o que é? Fala e ouve, mas não é gente. O que será que fala e não é gente? O telefone! Muito bem! A última. O que é o que é? Tem cabeça e não é gente. Tem dente e não é pente. O que será? O alho! Muito bem! Essa atividade foi bem gostosa de se fazer. Não esqueçam que a escrita ficará de tarefa. Agora, eu vou pedir para que vocês peguem o caderno de classe. Nós vamos fazer uma nova atividade, que é de adivinhas também. A professora Rosana trouxe aqui essa caixa. Nessa caixa tem algumas perguntinhas do que é o que é. E eu vou dar uma dica para vocês. A resposta é alguma letra do alfabeto. Vocês têm que prestar bem atenção para estar acertando. Vamos lá? Posso começar? Quando a professora terminar de ler, vocês devem fazer a letrinha no caderno. A letrinha que é a resposta. Por isso tem que prestar muita atenção. Vamos lá? Tcham, tchararam. Qual será a primeira? O que é o que é? Está no fim da terra e no meio do mar. Vou ler mais uma vez. Está no fim da terra e no meio do mar. Que letrinha será essa? Conseguiram? Vamos ver? A letra A. Perfeito! E agora, qual será? Tchan, tchararam. O que é o que é? É a primeira coisa que se põe no jardim. Estão pensando? Olha lá! A primeira coisa que se põe no jardim. Que letrinha que é? Já fizeram? Vamos ver? O J! Muito bem! Vamos lá para a próxima. O que é o que é? Estou no início da rua, no fim do mar e no meio da barriga. Que letrinha será? Já fizeram? Vamos ver? Tchan, tchararã. O R! Muito bem! Mas vocês estão espertos, tenho certeza que estão acertando tudo. A última, hein? Tchan, tchararão. O que é que tem na ponta do nariz? Não é verruga, é letra. Vamos pensar. Que tem na ponta do nariz? Vamos ver? A letra Z. Muito bem. Foi muito bom, divertido brincar um pouquinho, não foi? Muito bem, eu também adorei. E a nossa aula já está chegando ao fim. Só quero que vocês não se esqueçam de realizar a tarefinha da página 31, que vocês vão escrever o nome das palavrinhas. Combinado? Então, tenham um bom dia e até mais! Bom dia, sou a professora Manuele Silvério, estou apresentando as aulas do segundo ano da Rede Municipal de Itapetininga. Estamos trabalhando as aulas de língua portuguesa do livro SESI e aprendendo sobre os meios de comunicação.
Na última aula, a gente viu um pouquinho mais sobre a carta ao leitor, né, que é publicado em revista, vocês lembram? Que os alunos do segundo ano escreveram. Também vimos a carta pessoal que a Lucimara escreveu para a Penha, alguém da família dela que mora longe, certo? Deixei de tarefa para preencher o envelope, acredito que vocês fizeram certinho, estão de parabéns. E hoje, retomando os meios de comunicação, nós vamos lá para a página 46. Abram aí na 46. No exercício número 7, procurem aí. Eu vou ler o enunciado com vocês, prestem atenção. Amigos para cachorro é o título do livro de Silvana Costa. Mel resolve publicar um anúncio no jornal oferecendo o seu cachorro, porque sua família se mudou para um apartamento e seu pai não a deixou levar o cachorro. Thales procura exatamente um labrador. A amizade entre eles começa pela internet com a troca de e-mails sobre o cachorro, mas quase acaba. Então, gente, nesse livro aqui conta a história da Mel, que tem um cachorrinho e está tendo que adotá-lo, certo? Aliás, está mandando ele para adoção, tudo bem? Então agora, ali na página 47, tem o anúncio que a Mel escreveu e pediu para colocar no jornal. Vamos ler comigo? Labrador. Quero doar um labrador, o Hermes, para uma pessoa que goste muito, mas muito mesmo de cães. Ele é jovem, inteligente, dócil, obediente e amigo. E por ser ativo demais da conta, não se dá bem em apartamentos, provando quanto é inteligente. Meu e-mail para contato é mel@dog.com.br. Só depois de uma entrevista virtual terei coragem de escolher um novo lar para meu querido amigo. E com este anúncio no jornal, alguém interessado em adotar um cachorro mandou um e-mail para a Mel. Lá na outra página ali, ó, na 48, e-mail 1. Thales escreveu um e-mail para a Mel. Vamos dar uma olhadinha? thales@dog.com.br. Assunto anúncio. Detalhes para a Mel. Vamos ler? Senhorita, seu anúncio me deixou interessado e curioso. Interessado porque preciso muito de um companheiro com as características do seu querido Hermes. E curioso para saber seu nome. Seria Melissa, Melina, Amélia, Amelina? O meu é Thales. E estou aqui para responder qualquer pergunta, é só teclar. Como ele mandou por e-mail, rapidinho a Mel recebeu. E ela imediatamente já respondeu para ele. Ó, o endereço eletrônico que ela já havia deixado lá no anúncio. Assunto, o anúncio de Mel para Thales. E ela escreve: Thales, meu nome é Melinda. Você já saiu em vantagem no teste, sabia? Disse que precisa de um companheiro e achou. Vamos às perguntas mais importantes. Na sua casa tem quintal? Você tem irmãos e eles gostam de animais? E seus pais também querem um cachorro em casa? Por enquanto, é só. E ela enviou pela internet esse e-mail para Thales, que rapidinho recebeu e respondeu novamente os dados do e-mail, o endereço, o assunto, né, de Thales para a Mel e o e-mail dele. Vamos ler? Pode ficar tranquila, Melinda. Eu moro numa casa que tem um grande quintal. Meus irmãos adoram cães. A mais velha tem um Beagle, ou Alegria, e a caçula um Dachshund, ou Teckel, o Salsicha. O que mais você quer saber? Ah, seu nome é muito bonito. E assim, as mensagens de e-mail
logo depois do anúncio. Agora que vocês conheceram os e-mails, vamos fazer a atividade aí da página 49? Vamos lá! Quem escreveu o e-mail 1? Vocês sabem? Ah, certeza que sim! O Thales, que ele era o interessado em adotar o cachorrinho, certo? E quem recebeu o e-mail 1? Só pode ser a Mel. Muito bem! Agora lá no e-mail 2, quem foi que escreveu? Isso mesmo! A Mel. E quem foi que recebeu? O Thales. Muito bem, estão fazendo direitinho. E agora o último e-mail, o e-mail 3. Quem escreveu? O Thales. E quem recebeu? A Mel. Muito bem. E continuando essa atividade, temos a letra B. E aí diz assim: qual é o assunto das mensagens trocadas? Ah, essa eu quero ver, hein? Alguém lembra? Isso mesmo! Vamos escrever juntos? Olha só. A adoção do cachorro Hermes. Muito bem, fizeram direitinho aí? Parabéns! Isso mesmo! Agora a gente fez a atividade e terminou a aula de hoje. Mas eu vou deixar uma tarefa. Estavam pensando que iam ficar sem? De jeito nenhum! Lá na página 51 tem o exercício número 9. Lá diz assim: cartas, bilhetes e e-mails são algumas formas de comunicação. Converse com seus familiares e amigos e pesquise outras formas de se comunicarem. Então, nas linhas aí do exercício número 9, vocês vão escrever outros meios de comunicação. Aqui a gente viu sobre a carta, o bilhete e o e-mail. E agora, qual outras formas de a gente se comunicar com alguém que está longe? Escrevam aí, tirem foto, mande para a professora de vocês, que ela quer saber se vocês estão fazendo direitinho, e na próxima aula eu retomo dando uma resposta possível para essa tarefa, certo? Então, lembrem-se de fazer a tarefa. Enquanto estiverem em casa, lavem bem as mãos, procurem ficar estudando, lendo, quietinhos aí dentro de casa, certo? E até a nossa próxima aula. Bom dia, sou a professora Adriana Targino, do 3º ano, do Sistema Municipal de Ensino de Itapetininga. Tudo bem com vocês? Vamos retomar a nossa aula? Lembrando que estamos na unidade 2 do livro de língua portuguesa. Aí, pegaram? Muito bem. Vamos retomar um pouquinho o tema da nossa unidade, que é para rir, pensar e sonhar. Poemas. Muito bem. Conseguiram ler, fazer a leitura em casa? Gostaram? Então, hoje eu convido vocês a ler novamente o poema, os 2 poemas de ontem. Abram o livro de vocês novamente nas páginas 30 e 31. O primeiro era do Carlos Drummond de Andrade, o segundo de José Paulo Paes. Então, farei a leitura para que depois possamos fazer juntos a interpretação. Então, vamos lá? Acompanhe a leitura novamente. Poema 1, Poesia. Gastei 1 hora pensando num verso que a pena não quer escrever. No entanto, ele está cá dentro, inquieto, vivo. Ele está cá dentro e não quer sair. Mas a poesia deste momento inunda minha vida inteira. Ele foi publicado no livro Poesia Completa, do Rio de Janeiro, Companhia Nova Aguilar, em 2002. E o poema 2, de José Paulo Paes, que chama-se Tem Tudo a Ver. A poesia tem tudo a ver com a tua dor e alegrias, com as cores, as formas, os cheiros, os sabores e a música do mundo. A poesia tem tudo a ver com o sorriso da criança, o diálogo dos namorados, a lágrima diante da morte, os olhos pedindo pão.
A poesia tem tudo a ver com a plumagem, o voo e o canto dos pássaros, a veloz acrobacia dos peixes, as cores todas do arco-íris, o ritmo dos rios e cachoeiras, o brilho da lua, do sol e das estrelas, a explosão em verde, em flores e frutos. A poesia é só abrir os olhos e ver, tem tudo a ver com tudo. Muito bem. Continuando, abram aí agora na página 32. Página 32. Aqui nós temos 6 questões que iremos responder juntos. A questão A, ela diz assim: o que você achou interessante nesses poemas? E aí, conseguiram pensar? Olha, eu vou falar o que eu achei interessante. Sabe o que eu achei interessante? Se vocês observarem na estrutura desses 2 poemas, o primeiro ele foi escrito com uma só estrofe. Ele tem uma só estrofe com 8 versos. O segundo, ele foi escrito com 4 estrofes e 25 versos. Uma outra coisa que me chamou a atenção, que esses 2 poemas não têm rimas. Foi isso que eu consegui observar. Certo? Vamos agora para a questão B. Ela diz assim: de qual deles você mais gostou? E aí? Conseguiram refletir sobre isso? Por quê? Olha, eu vou falar sobre o que eu mais gostei. Eu gostei muito do primeiro, do Carlos Drummond de Andrade. Mas eu gostei mais do segundo, que tem como título Tem Tudo a Ver. Sabe por quê? Porque aqui o poeta, ele deixa bem claro que ele vê poesia no canto dos pássaros, no céu, nas estrelas, nas brincadeiras de crianças, nos animais. Ali, afinal, em tudo, em todos os lugares ele consegue enxergar poesia. Isso me tocou muito, então eu gostei mais do poema número 2. A pergunta número 3 diz assim: do que eles tratam? Vocês conseguiram observar? Os 2 tratam da vida. Cada um do seu jeito. Cada um tentou colocar aí a sua forma, porém, eles tratam da vida. A D. Em sua opinião, por que o autor do poema 2 diz que poesia tem tudo a ver com tudo? E aí? Ele diz que poesia tem tudo a ver com tudo porque ele enxerga a poesia em todos os lugares. Como eu acabei de dizer lá atrás, ele consegue enxergar poesia em tudo que ele vê. Na última estrofe, ele ainda diz: a poesia é só abrir os olhos e ver, tem tudo a ver com tudo. Vamos continuar agora então com a questão E. Essa eu farei junto com vocês. A questão E diz assim: complete o quadro com as informações necessárias. Olha lá. Nós temos aqui o poema 1 e temos o poema 2. Estão lembrados do poema 1? O poema 1, ele é do Carlos Drummond de Andrade. Lembram-se quando eu falei um pouquinho sobre a vida dele, que ele foi homenageado com aquela estátua lá em Copacabana, no Rio de Janeiro? Isso mesmo, aquele é o Carlos Drummond de Andrade. Então a pergunta é assim: qual que é o título do poema 1? E aí, vamos lá? Poesia, isso mesmo, poesia é o título do poema 1. E do poema 2, que é do José Paulo Paes? Lembraram? Tem tudo a ver. Muito bem. Agora o segundo quadradinho aqui. Quem é o autor? Olha, ficou bem fácil agora. Do poema 1 é o Carlos Drummond de Andrade. Muito bem. E do poema 2? Tem tudo a ver o José Paulo Paes, aquela poesia que ele fala que poesia tem tudo a ver com tudo. Muito bem. E onde que eu encontro essas poesias? O primeiro está no livro chamado Poesia Completa. E o segundo? Poemas para Brincar. Na última questão aqui desse quadro, ela diz assim: nome da obra que traz o poema. Então, o primeiro é Poesia Completa e Poemas para Brincar. Onde que vocês podem achar isso? No livro de vocês, se vocês pegarem e observarem aqui embaixo, olha, no final de cada poesia, traz o nome da obra onde foi publicado, certo? Aqui embaixo vocês vão achar.
Agora, eu convido vocês para uma atividade que vocês farão em casa. Será uma tarefa. A tarefa está aí na página 33. Está escrito assim: leia este poema de Olavo Bilac, considerado o príncipe dos poetas brasileiros. O poema tem como nome A Boneca. Antes de vocês lerem, eu quero falar um pouquinho sobre quem foi Olavo Bilac, este poeta que foi considerado o príncipe dos poetas brasileiro. Olavo Bilac, ele nasceu em 1865, morreu em 1918. Ele foi um poeta, contista, jornalista e autor da letra do Hino da Bandeira. Ele foi um membro fundador da Academia Brasileira de Letras. Quero chamar a atenção de vocês que este poema, ele é um poema narrativo. Por quê? Porque neste poema o autor nos conta uma história. Então eu deixo como tarefa a leitura desse poema. Vocês que estão em casa, se tiverem acesso à internet, procurem outros poemas desses poetas que nós vimos até agora. Nós vimos Carlos Drummond de Andrade, nós vimos José Paulo Paes e agora Olavo Bilac. Aproveitem esse tempo que vocês têm livre em casa agora para estar estudando, aprofundando o conhecimento de vocês. E poesia é um tema tão gostoso, aproveitem para fazer isso. Então encerro a minha aula aqui hoje. Não se esqueçam de fazer a leitura, que amanhã nós estaremos de volta. Tudo bem? Não se esqueçam de lavar as mãos, de higienizar com água e sabão. Não leve as mãos ao rosto, evite tocar nos olhos, boca e nariz. Até amanhã! Oi, gente, tudo bem? Estava aqui entretida lendo o meu jornal de hoje. Bom, é que o tema da nossa aula de hoje é exatamente esse, jornal. Bom, na aula anterior, nós falamos um pouquinho sobre onde nós encontramos as notícias. No jornal impresso, online ou televisivo, lembram? Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre o jornal impresso. Lá na página 44, abram lá um pouquinho, por favor. Nós vamos fazer as atividades da questão 2. Me acompanhem aqui, por favor. Aqui nós temos uma capa de jornal, claro, ilustrativa. O título, a edição, a data, temos a manchete e nós temos também uma previsão do tempo, imagem. Nesse jornal impresso também nós temos aqui imagens, aqui deve ser a previsão do tempo, também as informações como o título do jornal, o nome do jornal, e a edição, a data, né? Isso são características de todo jornal impresso, tudo bem? Olha só, mais um exemplo aqui. Para começar a nossa atividade de hoje, aqui pede assim: visite com seus pais ou responsáveis uma banca de revistas e olhe um jornal que gostaria de compartilhar com os colegas. Você também pode pedir um exemplar a amigos, familiares ou vizinhos. Não precisa ser do dia. Traga-o completo na próxima aula. Isso daqui seria se nós estivéssemos na sala de aula. Se você tiver acesso, ótimo! Aproveite, leia, explore. Mas como nessa aula nós não teremos tempo para conseguir um jornal, nós aproveitaremos os slides aqui, tá bom? Bom, na letra A é para explorar a primeira página do jornal que você trouxe e depois discutir com os seus colegas o que você observou nela. A gente já fez isso. Na letra B pede para falar da manchete. A manchete nada mais é que a notícia mais importante do jornal ou que está em destaque no jornal. E geralmente ela está na capa, tudo bem? O resumo. Aí, agora, nós vamos folhear o jornal e identificar. Vamos folhear no nosso imaginário, tá bom? Vamos lá. Só há textos escritos, vocês observaram ali na tela, naquelas imagens que não, né? Tem fotos, símbolos, ícones,
não são só escritos, não é verdade? O segundo tópico pergunta assim: o que mais é possível encontrar além das notícias? Lembram do que eu falei? Naquela capa lá estava escrito a previsão do tempo, passatempos, que mais? Propaganda, classificados, bastante coisa, hein, que tem no jornal. Na próxima página, na 45, nós temos a pergunta: como o jornal está organizado? E agora nós veremos. Em cadernos. Geralmente, os jornais estão divididos em cadernos e eles têm um título, de acordo com o que tem dentro dele. Então, esporte, caderno 2, que pode estar falando sobre filme, por exemplo, metrópole, que fala das grandes cidades, poderia ter economia, poderia ter política, poderia ter... O classificado é um caderno também. Se você quiser saber a previsão do tempo para os próximos dias, onde deve procurar? Lá na previsão do tempo que a gente conversou, na capa do jornal. E a programação da TV? Poderia estar em 2 cadernos, ou no caderno do entretenimento, ou no caderno da cultura, né? Ou até no passatempo. Os subtítulos vende-se, procura-se e troca-se são comuns em qual caderno do jornal? Fácil, né? Classificados, isso mesmo. Vamos retomar para dar tempo de vocês registrarem todas as questões? Então, a primeiro tópico, só há textos escritos? Isso mesmo, não. Há imagens, ícones, símbolos. O que mais é possível encontrar além de notícias? Respondam aí, quero ver todo mundo participando, hein? Isso, previsão do tempo, classificados, propagandas, entretenimento ou passatempo. Bastante coisa, né? Como o jornal está organizado? Lembram? Em cadernos, isso mesmo. Está lá na lousa. Se você saber, para você saber a previsão do tempo para os próximos dias, onde você pode procurar? Isso mesmo, na capa do jornal, na previsão do tempo. E a programação da TV? Entretenimento, cultura, isso mesmo. E o último, os subtítulos, vende-se, procura-se e troca-se, são comuns em qual caderno do jornal? Classificados. Isso mesmo. Olha lá os classificados. Vende-se, aluga-se, compra-se. Tá bom? Essas são palavrinhas que nós encontramos lá nos classificados. Antes de continuar aqui no livro, nós veremos um pouquinho sobre o jornal novamente. O jornal é um excelente meio de comunicação que tem o formato de um caderno que contém diversos tipos de notícias. Ele é produzido diariamente em papel reciclado e é vendido por um preço bem baixo. O jornal contém várias seções. A manchete é a notícia que vem na primeira página. É uma notícia muito importante e ela está em destaque. O esporte são notícias relacionadas com times, jogos, compra e venda de jogadores, campeonatos, técnicos, etc. O anúncio é uma propaganda de classificados para vender produtos. Entretenimento são notícias de novela, cinema, signos, palavras cruzadas, passatempo, charges, teatro, etc. Gastronomia ensina várias receitas. A economia são assuntos relacionados com o dinheiro, dólar, imposto de renda, poupança, economias no lar, futuro com uma vida melhor. Sinopse são resumos dos filmes. Entrevista, perguntas feitas para uma pessoa e registrada no jornal. E política, assuntos relacionados com a eleição, com políticos, com o nosso país, com a educação,
saúde, presidente da República, etc. Esses são algumas coisas que a gente encontra no jornal. Tem até alguns gêneros diferentes também de notícia, como a entrevista, a sinopse, né? São gêneros diferentes. A previsão do tempo não deixa de ser um gênero diferente, tá bom? O classificado. Bom, para encerrar a nossa aula de hoje, não fique achando aí que você não vai ter tarefa, hein? Bom, abram lá na página 46. Na letra D, é para preencher o quadro seguindo as informações do jornal que a gente acabou de falar aqui. O nome do caderno e o assunto tratado. O nome do caderno, você escreve o nome que você, coloca o nome que você lembra aqui que tem. Então pode ser economia, esporte, pode ser entretenimento, pode ser cultura, metrópole e existem muitos outros cadernos. O assunto que se trata em cada uma delas. Em cada um dos cadernos. Nós vimos alguns. Ó, o caderno de gastronomia, por exemplo, vai ensinar receitas. O caderno de economia vai falar de assuntos relacionados ao dinheiro, né? Então, vocês vão colocar de um lado o nome do caderno e do outro o assunto que vocês acham que será tratado. Acabou a nossa aula de hoje. Amanhã nós teremos mais. Um beijo para todos vocês. Não se esqueçam de se cuidar. Lavem as mãos, não saiam de casa e estudem. Aproveitem esse momento. Um beijo. Tchau. Oiê! Bom dia, pessoal! Como vocês estão? Eu espero que bem. E aí, me contem, como é que ficou a produção de texto de vocês? Eu acredito que ficou sensacional, porque vocês são muito criativos, vocês são muito bons quando o assunto é imaginação, não é mesmo? E de tão animada que eu fiquei com essa produção, fiquei pensando e tive uma ideia lá na minha casa. O que é que vocês acham de depois desse tempo difícil passar, vocês entregarem uma cópia dessa produção para a professora de vocês lá na escola? Isso mesmo. Então a produção está registrada no caderno, vocês podem fazer uma cópia, passar ela limpo, né, revisada, e entrega lá para a professora. Daí nós podemos reunir todas essas produções e fazer uma coletânea de histórias fantasmagóricas. Não é uma boa ideia? Eu achei. Pensem aí e vê se vocês concordam comigo, tá? Outra coisa que eu fiquei pensando. Vocês têm um bom texto que produziram e vocês têm um personagem, ali o fantasminha de papel. Vocês não amam quando a Milene e o Danilo estão contando história para vocês? Todo mundo já visitou e já ouviu eles contando história, não foi? O que é que vocês acham de se tornar contadores de história por um dia aí na casa de vocês? Eu acho super legal. Então, lembrem lá como a Milene se porta, a postura que ela tem, o jeito do Danilo, ensaiem a história de vocês, coloca a família sentada, já que está todo mundo aí em casa, e conta a produção de vocês para eles. É uma ideia bacana, não é? Ah, só mais uma coisa. Como nós estamos trabalhando fantasmas nos nossos contos de detetive, eu tenho 2 dicas para vocês que têm acesso à internet, que vocês podem pesquisar e ficar cada vez mais contextualizado com o assunto que nós estamos trabalhando no livro. Ó, eu tenho aqui para vocês 2 dicas. A primeira, que se chama Os Caça-Fantasmas, que é um filme bem antigo e que tem uma nova versão hoje em dia. Vocês vão achar alguns trailers na internet que é super legal. E o outro é esse fantasminha com essa carinha linda que se chama Gasparzinho. Ele é muito bonzinho, muito engraçadinho, então procurem lá. Há inúmeros outros desenhos que vocês podem encontrar, mas a Pro tá dando a dica desses 2 para vocês. Tudo bem? Bom, dando sequência, eu quero trabalhar com vocês alguns elementos que são sempre presentes nessa tipologia que nós estamos trabalhando, que são os contos de detetive. Então eu peço que vocês olhem mais uma vez aqui na lousa digital. Então nós temos sempre um crime cometido. Lá no primeiro conto que nós trabalhamos há o roubo de um anel. É um crime. Nessa história que nós estamos trabalhando agora no Fantasma da Quinta Avenida, num certo momento vai aparecer um assassinato, então houve uma morte, que é um crime muito sério também. Próxima coisa, muitas das histórias de detetive são contadas pelo olhar do narrador, que em geral é um personagem da história. Por exemplo, lá na história da Sinhazinha Ramos, o narrador é o Dr. V, que foi quem descobriu, quem desvendou aquele mistério. Próxima coisa, há alguns personagens que sempre aparecem. Então, no caso, o criminoso, a vítima, há também o suspeito, que não precisa necessariamente ser o criminoso. Às vezes, o texto indica que é um personagem o culpado, quando na verdade é outro. E, por fim, há um detetive, seja ele profissional ou não.
como no caso da primeira história que nós estudamos. Temos também um clima de suspense, que é o que prende o leitor, que deixa mais interessante. Você fica tão animado, você fica tão ansioso para descobrir o que está acontecendo, quem é o criminoso, que motivos levou ele a fazer isso, que você não consegue parar com a leitura. Você vai seguindo, seguindo, seguindo por conta desse clima de suspense. Nós temos também sempre um enigma a ser desvendado, que faz parte do suspense. Temos a investigação, temos pistas e estratégias, que é o modo como aquela pessoa, aquele personagem que está investigando, os caminhos que ele vai seguir até finalizar, até descobrir quem é o criminoso, quem é o culpado. E temos também o desejo de descobrir, porque normalmente esse detetive ele não vai ter sossego até ele descobrir. E por último, a solução do enigma. Sempre acaba o texto encerrado com isso. No caso do texto lá da Madame Guimarães, da Sinhazinha Ramos, houve a solução do enigma. Foi descoberto que foi a Sinhazinha Ramos quem havia roubado o anel, mas ela não levou a culpa. Ela passou a culpa para o Dr. V, que era quem estava investigando. Tranquilo, pessoal? Podemos seguir a partir daqui? Pessoal, agora eu peço que vocês peguem o livro de língua portuguesa de vocês e que abram lá na página 81. Vocês devem registrar a data perto da atividade 4. Enquanto vocês estão registrando, eu já vou fazendo a leitura para vocês. Diz assim: a segunda parte do conto chama-se A Morte de Bob. Hein? E há 3 perguntinhas que são a antecipação do texto. Lembram-se que a professora explicou para vocês o que era antecipação? É deduzir a partir do título sobre o que essa história vai tratar. Então, vamos combinar o seguinte: a professora vai orientar vocês sobre essas 3 perguntinhas, que são a antecipação, e a tarefinha de vocês é essa: responder depois essas 3 perguntinhas e confirmar se a antecipação de vocês está correta ou não através da leitura do texto, que está aqui no Muitos Textos, Tantas Palavras. A segunda parte, que se chama Morte de Bob, começa na página 168 e termina na 173, ok? Então vamos para a antecipação. A primeira perguntinha diz assim: quem você acha que é Bob? Então, lá na primeira parte o Bob não apareceu e aqui ele já está no título do texto. Quem será que é o Bob? Será que o Bob é o fantasma? Porque o fantasma levou um tiro do Dick Peter, não é verdade? Mas pensando bem, se ele é um fantasma, como é que ele foi morto? Acho que não, né? Será que o Bob é um funcionário da casa? Será que o Bob é amigo do Dick Peter? Vocês vão pensar na opção que mais agrada a vocês, que vocês mais concordam e registrar com as palavras de vocês. A segunda perguntinha diz assim: como você acha que o Bob morreu? Então lá na primeira parte teve um tiro. Mas será que ele morreu com um tiro? Será que ele sofreu um acidente? Será que ele era um amigo da Mary que estava vindo para casa e sofreu um atentado? Registrem aí com as palavras de vocês. Lembrando sempre, uso do parágrafo, letra maiúscula e os sinais de pontuação adequado. E a última perguntinha é: por que será que ele foi morto? Quem pode tê-lo matado? Será que ele é um cara do mal? Será que ele tentou alguma coisa maldosa contra a Mary e o Dick Peter para proteger a sua noiva, foi lá e o matou? Não sei, pessoal. Então, o combinado, vamos retomar. Vocês devem responder essas 3 perguntas que são a antecipação, com uma letra bem caprichada, realizar a leitura do texto. Na hora da leitura do texto, façam com bastante calma, num ambiente tranquilo e com bastante atenção. Terminou a leitura do texto, você vai voltar aqui para a página 81 para confirmar se a sua antecipação estava certa ou não. Professora, a minha antecipação não está certa, eu preciso apagar e fazer de novo? De jeito nenhum. Não há certo e errado na antecipação. É só para você confirmar se aquilo que você registrou tem a ver com o texto ou não. Então, pessoal, nós encerramos mais uma aula por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Cuidem-se daí, que eu estou me cuidando daqui. Lembrando, fazer uso do álcool gel, lavar a mão com frequência, bem no capricho e não sair de casa. Tudo bem? Então, até amanhã e um beijo! Este programa foi produzido pelos educadores da Rede Municipal de Ensino de Itapetininga, com o propósito de implantar estratégias de tecnologia educacional
que permita uma rotina de aprendizagem às nossas crianças neste período de pandemia.